Arrocha. Tá saindo agora? Agora vai. Se você não for, só você não vai. Se você não for, só você não vai. Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu. Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu. Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu. Eu vou, tu vai, eu vou, tu vai, eu vou, tu. Chegou o sabadão e tu tá parado aí, inventando desculpa que não tem ela pra ir. O Revisa aqui te esperando, só quem não vem é doido. O Eli já tá chegando. Bora com Revisa, começa a tua viagem. Pois o mês de janeiro o Eli pede passagem. Se você não for, se você não for, se você não for, só você não vai. Se você não for, só você. Eu vou, tu vai. Eu vou, tu vai. Eu vou, tu vai. Eu vou, tu. E com caveira, tu já tá treinando. Uma questão difícil que em 3 minutos tu bombando. Agora eu quero ver qual desculpa tu vai dar. Com o Revisa Enem você tem tudo pra passar. Se você não for, só você não vai. Só você não vai. Se você não for, só você não vai. Se você não for, eu vou, tu vai. Eu vou, tu vai. Eu vou, tu. Eu vou, tu vai. Eu vou, tu vai. Eu vou, tu. Vá. Contaveira, 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 contaveira. Vamos embora. Valeu. Se você não for, só você não vai. Teve aí uma perdida de tempo aqui, porque ao vivo é assim mesmo, acaba atrasando. Mas a gente promete que vai trazer essa música de primeira mão pra vocês. Eu vou gravar e vou mandar pra vocês, viu? Beleza? Vou gravar e vou mandar pra vocês a música do projeto, a música do Revisa Enem, que quem vier com a gente vai ser aprovado na prova do Enem, tá? Se você vier comigo, se você vier com o Revisa Enem, você vai ser aprovado na sua prova do Enem. Já vai tascando aí, já vai metendo o dedo no like. Quem tá aqui e não é inscrito no canal, se inscreve no nosso projeto, se inscreve no nosso canal e vamos juntos em busca do seu sucesso, beleza? Olha só, o nosso assunto de hoje, né? Dinâmica, leis de Newton, dentro da mecânica. Um assunto muito recorrente na prova de vocês, tá? Não tanto quanto da semana passada, mas dinâmica, desde 2009, são 25 questões na sua prova. Então, de 2009 até 2019, um total de 25 questões de dinâmica na sua prova, beleza? Então, tá aqui para vocês, ó. Vocês têm acesso a esse material. Tá aqui a distribuição das questões desde 2009 até 2019, todas as aplicações. Tá vendo? Sobre dinâmica, o que é que mais aparece pra gente? Tá aqui pra vocês, ó, tá? Força de atrito, em primeiro lugar, com 10 questões. Primeira lei de Newton, 5 questões. Força centrípeta, inércia e segunda lei de Newton, com 3 questões cada. Força elástica, terceira lei de Newton, roldanas e resistência do ar, uma questão para cada uma, beleza? E aí dessas 25 questões, 48% nível fácil, 22% nível médio, 30% aí considerado difícil, dessas 25 questões que já apareceram na sua prova do Enem, beleza? E a nossa ideia aqui é fazer uma revisão rápida sobre as leis de Newton, para você mandar bem e ver como foi que já apareceu na sua prova, beleza? Então vem comigo, olha só. Nós podemos começar aqui pela primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Vou até sair da frente aqui. É o princípio da inércia. Galera, o que é que vai dizer o princípio da inércia? O que é que vai dizer o princípio da inércia? Se um corpo está livre da ação de forças,
Na verdade é o seguinte, se a força resultante, se o somatório das forças que atua sobre um corpo for igual a zero, a primeira lei de Newton afirma que esse corpo se encontra em equilíbrio. Então, se eu somo todas as forças que atuam sobre um corpo e o somatório de todas as forças que atuam sobre esse corpo é zero, a primeira lei de Newton vai dizer que esse corpo se encontra em equilíbrio. E aí, nós temos duas formas de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio estático, que é quando o corpo se encontra em repouso, e nós temos o equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo se encontra em movimento retilíneo uniforme. Tá vendo? O que é que essas duas situações de equilíbrio elas têm em comum? Fera! As duas situações de equilíbrio, seja equilíbrio estático ou seja equilíbrio dinâmico, elas têm em comum que a aceleração é igual a zero. A aceleração é igual a zero, beleza? Então, força resultante igual a zero, você vai associar a aceleração igual a zero, e aí você vai associar a uma situação de equilíbrio. Ou equilíbrio estático, repouso, ou equilíbrio dinâmico, beleza? É aquela famosa frase que eu tenho certeza que você já escutou. Todo corpo que está em repouso, por inércia, tende a permanecer em repouso. Todo corpo que está em movimento, por inércia, tende a permanecer em movimento. E a inércia é exatamente uma característica do corpo em resistir a qualquer mudança no seu estado de movimento. A inércia é uma característica do corpo, tá? Em resistir a qualquer mudança no seu estado de movimento. E na física, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a medida da sua inércia. Não esquece, na física, a massa é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a medida da sua inércia, beleza? Ou seja, se você quiser tirar um corpo do seu estado de movimento, do seu estado de equilíbrio, se você quiser mudar, na verdade, se você quiser mudar o estado de movimento de um corpo, se você quiser tirar um corpo do seu estado de equilíbrio, se faz necessário que você aplique uma força. E aí, se você vai aplicar uma força para tirar um corpo do seu estado de equilíbrio, aí você já entra na segunda lei de Newton, tá? Que vai dizer que a força resultante que atua sobre um corpo corresponde a uma aceleração de mesma direção, mesmo sentido e módulo proporcional a essa força. Ou seja, quanto maior for a força que você aplica sobre um corpo, maior será a aceleração adquirida por esse corpo. E aí você sabe que quando um corpo acelera, sua velocidade varia. Seja em módulo ou direção, né? Beleza? Quando eu falo mudar direção, muda sentido também, beleza? Então, você acelerar um corpo é fazer a sua velocidade variar, seja em módulo, direção ou sentido. A força responsável por fazer a velocidade variar em módulo, quando eu falo módulo é valor, é intensidade, a força responsável por fazer um corpo variar em intensidade é a força tangencial. Já a força responsável por fazer o corpo variar a velocidade em direção, quando ele entra numa curva, por exemplo, é a resultante centrípeta, é a força centrípeta, beleza? Então, se você quiser tirar um corpo do seu estado de equilíbrio, se faz necessário aqui a aplicação de uma força, beleza? Aplicação de uma força. Então, a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Preste atenção, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Esse é o princípio fundamental da dinâmica. E se não fosse importante, não seria chamado de princípio fundamental, beleza? E na sequência, para a gente finalizar aqui, nós temos a terceira lei de Newton, né? O princípio da ação e reação.
O que é que vai dizer o princípio da ação e reação? Para toda força de ação que um corpo A exerce sobre um corpo B, há uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto que o corpo B aplica no corpo A. É aquela famosa frase, né? Para toda ação existe uma reação. A gente usa até muito isso no dia a dia da gente, né? Toda ação leva a uma reação, né? Se eu dou amor, eu recebo amor. Momento filosófico aqui, ó. Se eu faço bem, eu recebo bem, né? Mas se eu faço mal, eu recebo mal. Hoje eu vim inspirado, né? Então, para toda ação, existe uma reação. Mas aqui na física, quando nós falamos de ação e reação, nós estamos falando de força, né? Para toda força de ação, existe uma força de reação. Por exemplo, aqui, ó, o menino empurra a parede empurra o menino, beleza? Então, a força do menino é sobre a parede, né? E a parede exerce uma força sobre o menino, beleza? Par de ação e reação. Detalhe aqui que você não pode esquecer. Preste atenção. Par de ação e reação obrigatoriamente tem a mesma natureza, tá? O par ação-reação obrigatoriamente tem a mesma natureza. Por exemplo, a força-peso que você conhece, tá vendo o que é a força-peso? É a força de atração gravitacional que a Terra puxa os corpos para o seu centro. Falando de maneira simples, puxa a gente para baixo, né? Se a Terra puxa você para baixo, você puxa a Terra para cima. E também é uma força gravitacional, de natureza gravitacional. Mas a Terra puxa você para baixo e você puxa a Terra para cima. Essas forças têm a mesma natureza, beleza? Só que par de ação e reação não se equilibram. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Par de ação e reação não se equilibram. Por que, Taveira, não se equilibram? Porque não se anulam. Porque o par ação-reação sempre atuam em corpos diferentes. Por exemplo, o menino aplica força na parede. A parede aplica força no menino, tá? Então esse par de forças não se cancelam, não se equilibram, pois atuam em corpos diferentes. Isso já foi questão do Enem. Beleza? Tranquilo? Então olha só, situações do nosso cotidiano em que nós temos aí ação e reação, né? O menino vai bater na placa aqui, a placa devolve, pai, tá? Se você faz o mal, você recebe o mal. O garotinho aqui na imagem do meio, ó, vai dar um tapa no gato, o gato dá de volta, filho, tá? Tudo que vai, volta, papai. O outro aqui tá revoltado com a vida, vai chutar a placa, ó, o cara vai chutar a placa, tá revoltado com a vida dele, ó, a placa dá de volta, entendeu? Pra toda ação tem uma reação, filho, né? Já na física aqui, tá aqui, ó, algumas aplicações, né? Beleza? Na explosão aqui que acontece de um canhão, né? No lançamento de uma bala, né? Quando acontece aqui a explosão dentro do canhão, o canhão joga a bala pra frente e por reação a bala joga o canhão pra trás, né? Aqui o carinha no barco, né? Ele, pra conseguir pular, ele empurra o barco pra trás, o barco empurra ele pra frente. Ação e reação, né? A mesma coisa aqui nessa terceira imagem, né? O gás é ejetado para um lado, o garotinho do Simples aí, ó, vai pro outro, né? Par de ação e reação, beleza? Par de ação e reação, tá aí na tela de vocês, bacana? Esse é o princípio, tá? E aí, será que sai a música? Será que dá pra sair a música, hein? Eu fiz uma música aqui pra Lady Newton pra vocês, e é lançamento, viu? Tá? Eu fiz uma música pra Lady Newton, se não der certo, a gente faz só na capela mesmo, né? Mas a música é essa aqui, ó. Pra você memorizar as 3 leis. Vamos ver se dá certo aqui. Vamos ver se dá certo. Se não der, a gente canta aqui sem o acompanhamento musical, beleza? Eu acho que não. Já veio essa música já? Eu acho que não. De raiz sai a rodada. Vamos embora. Vamos ver se presta essa música. Música nova, viu? Música nova. Lançamento no Revisa Enem. Em breve, o
Tá? Em breve o clipe oficial no canal Física Retada, mas lançamento aqui no Revisa Enem. Essa música foram 2 alunos meus que fizeram, tá? Meu aluno André, ex-alunos na verdade, André e meu aluno eita, me fugiu o nome agora, como é que pode? Mas vou lembrar já já, beleza? Eu só fiz dar uma incrementada nessa música aqui, tá? Vamos embora. Vamos ver se dá certo. Tá? Bora se embora! A música é assim, ó. Então presta atenção. A força resultante é massa e aceleração. Então presta atenção. A força resultante é massa e aceleração. E sobre a dinâmica entre os corpos que interfere no estado de movimento. Contaveira nessa levada retada, o Enem vai passar e tu vai ser aprovado. Então presta atenção. A força resultante é massa e aceleração. Então presta atenção. Agora atenção no que eu vou te contar. São as leis de Newton que eu vou te ensinar. Quando a soma das forças é igual a zero, o corpo tá em repouso ou em R1. Então preste atenção. A força resultante é massa e aceleração. Então preste atenção. A força resultante é massa. Olha o solinho. E pra encerrar tem a terceira lei, que fala da ação e da reação. O par apresenta a mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então preste atenção. A força resultante é massa e aceleração. Então preste atenção. A força resultante é massa e aceleração. E sobre a dinâmica entre os corpos que interfere no estado. Contaveira nessa levada retada, o Enem vai passar e tu vai ser aprovado. Então preste atenção. A força resultante é massa e aceleração. Então preste atenção. A força resultante é massa e aceleração. Então preste atenção. A força resultante é massa e aceleração. Então preste atenção. A força resultante é massa e aceleração. Ai, papai! Vamos embora do solinho aqui, ó. A dancinha. Só. Hoje é sabadão, sabadão, papai. Sabadão. Vem-se embora com o Revisa Enem, bebê. Aqui a física é arretada, papai. Aqui a física é arretada. Em breve o clipe dessa música lá no canal Física Retada, não deixe de conferir. Dá um pulo lá depois da nossa aula aqui, ó. Beleza? Então vamos mostrar como foi que apareceu dinâmica na sua prova do Enem. Vem comigo, papai. Vem comigo, Pepetinha. Bota na tela aí. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presos à Terra pareciam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando, assim, o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem, em repouso, solta uma bola, ela caindo junto a seus pés, mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. Vem comigo aqui. Todo corpo que está em movimento, por inércia, quer permanecer em movimento. É o que está aqui, ó. Todo corpo que está em movimento, por inércia, quer permanecer em movimento.
Aristóteles teve grandes contribuições na filosofia, na matemática, tá? Mas na física ele deixou um pouquinho a desejar. Porque ele observava as coisas e falava que parecia ser verdade. Mas ele não parava para fazer experiência, tá? Então muitos de nós, quando vamos fazer questões de física, nós acabamos tendo pensamentos aristotélicos, né? Por exemplo, ele dizia que não podia ter movimento sem força, mas ele nunca parou para fazer uma experiência, tá? Se o movimento for retilíneo uniforme, a força resultante é igual a zero. Beleza? Então essa foi a diferença entre Aristóteles, por exemplo, e Galileu Galilei. Galileu fez experimentos. E através desses experimentos, com o decorrer da história, Newton foi lá e comprovou, tá? Todo corpo que está em movimento, por inércia, quer permanecer em movimento. É isso que fala essa frase aqui, ó, tá? Se o vagão estivesse movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isto porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão, beleza? Aí ele pergunta assim, ó. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi a lei da inércia, né? A lei da inércia. Todo corpo que está em movimento, por inércia, quer permanecer em movimento, beleza? Então, nessa primeira questão aí, a alternativa correta, letra A, foi lá do Enem. Foi do Enem, quando, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Enem PPL 2012, ó, tá? Enem PPL 2012. E agora nós vamos pro também Enem PPL 2012, ó. Beleza? Olha só isso aqui. Segundo Aristóteles, uma vez deslocados de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de movimentos naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria o movimento natural. Está erradíssimo, tá? Cessada essa força, o elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Tá falso, tá? Pela primeira lei de Newton, se a força resultante sobre um corpo é igual a zero, ele pode estar em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Esse pensamento aristotélico está errado, ó. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através de que lei? Newton rebateu o pensamento aristotélico através da lei da inércia, tá? Princípio da inércia, primeira lei de Newton, tá? Se a força resultante que atua sobre um corpo for zero, né? Ou esse corpo está em repouso ou MRU, né? Já dizia a música. Se o somatório das forças for igual a zero, o corpo está em repouso ou MRU. Então preste atenção. Beleza? Então nessa questão aqui também, ó, letra A, princípio da inércia, questão fácil, ó, que você não pode errar. Tem que dominar, tem que amarrar esses três princípios, tá? Tem que amarrar essas três leis. Não pode jogar fora uma questão teórica de leis de Newton, não. Pelo amor de Deus, tá? Beleza? Vamos lá? Bota mais um aí, tá vendo? Bota mais uma. Enem 2017. Essa é recente, ó. Enem 2017. Se liga aí. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos, que representavam os ocupantes, foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidades imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Aí ele fala assim: qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista?
Meu fera arretado, presta atenção. Qual o cinto que oferece menor risco de lesão? O cinto que vai oferecer menor risco de lesão é aquele cinto que ofereceu o quê? A menor força, né, cara? A menor força sobre o tórax. Foi isso que ele falou na questão. O cinto que vai oferecer menor lesão é aquele cinto que oferecer menor força resultante sobre o tórax. Mas tá vendo o que é força resultante? Aí eu mandei você prestar atenção, né? Eu disse assim, então preste atenção. Falei o quê? Eu disse, então preste atenção. A força resultante é massa e a aceleração. Não foi o que eu falei pra vocês? Eu disse, ó, tá? Então preste atenção. Eu disse, ó, a força resultante é massa e a aceleração. Ou seja, se eu quero, se tá vendo aqui, o cinto que oferece menor força resultante, se eu quero o cinto que oferece menor força resultante, e ele disse na questão que a massa do boneco para todos os casos era constante, eu tenho que escolher nesse gráfico o que me dê a menor aceleração, beleza? Então, se eu quero a menor força resultante, eu tenho que escolher nesse gráfico o cinto que me dê o quê? A menor aceleração, beleza? Ou se você quiser, você pode escrever assim, ó. O que é aceleração, Taveira? A aceleração, nós sabemos que a aceleração é o quê? É a taxa, mede a taxa com que a velocidade varia, né? Nós sabemos que a aceleração é ΔV sobre ΔT, tá? Nessa questão, ele disse a você que a massa dos bonecos é constante e a variação de velocidade para todos os casos é constante. Ou seja, se eu quero a menor força resultante, eu também vou escolher o cinto que faça essa velocidade diminuir, né? Que faça esse movimento retardado acontecer no maior intervalo de tempo. Beleza? Então tá aqui os dois parâmetros, ó. Eu vou escolher o cinto que me fornece a menor desaceleração no maior intervalo de tempo, tá? Para ter a menor força resultante, eu vou escolher o cinto que me dá a menor aceleração no maior intervalo de tempo. E aí, se você prestar atenção, olha para o nosso gráfico aqui. Qual desses 5 cintos oferece a menor aceleração? Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. E no maior intervalo de tempo, eu vou até cobrir para vocês aqui, ó. O cinto que fornece a menor aceleração no maior intervalo de tempo é o cinto 2, ó. Beleza? É o cinto 2. Então, nessa questão aqui, a alternativa correta seria a alternativa B. O cinto que me oferece a menor aceleração no maior intervalo de tempo é o cinto 2. Tá aqui na sua tela. Beleza? Outra questão simples aí. Análise de gráfico, que eu sei que muitos alunos do ensino médio não gostam, né? Mas é uma questão sobre análise de gráficos que você tem que ficar atento, ó. Não podia jogar essa questão fora, beleza? Então, nessa questão de 2017, a alternativa correta aí, alternativa B de bola, tá? Enem 2012, ó. Preste atenção no que eu falei pra vocês, tá? Preste atenção no que eu falei pra vocês. A música fala muito, viu? Ó, durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Peraí, papai. Aí assim, ó. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Olha o que o menino falou, né? Ele diz assim, mãe, eu não posso colocar o móvel em movimento, porque se eu aplicar uma força no móvel, ele vai aplicar a mesma força em mim, e assim eu não vou conseguir colocá-lo em movimento. O que é que ele quer dizer com a mãe? Mãe, se eu aplicar uma força no móvel, ele aplica a mesma força em mim, e como essas forças são iguais e têm sentidos opostos, elas se cancelam. Ele vai continuar parado. Está certo ou errado?
Tá erradíssimo, tá? Tá erradíssimo. Porque o par de ação e reação atua em corpos diferentes. Par de ação e reação não se equilibram, tá? Então, qual foi o argumento? Qual foi o argumento que a mãe utilizou para rebater o erro de interpretação do garoto? Letra E. Letra E. O par de forças, ação e reação, não atua no mesmo corpo, tá? O par de forças, ação e reação, não atua no mesmo corpo, tá? Então, para essa questão do Enem, PPL 2012, letra E. Então, tá aí. Eu trouxe para vocês questões que abordaram leis de Newton. A gente não fez conta, tá? Não fez nenhum cálculo matemático aqui. Todas as questões foram teóricas, beleza? E todas envolvendo as 3 leis de Newton, tá? Se você quiser depois dar uma aprofundada nas 3 leis de Newton, eu faço o convite para você visitar lá o canal Física Arretada. Você vai ter uma aula completa também sobre leis de Newton, beleza? Para ajudar vocês aqui ainda mais, tranquilo? Vamos lá ver, vamos lá, vamos continuar. Tá vendo? Trouxesse mais o que pra gente? Ó, eu mostrei para vocês que força de atrito é top 1 em dinâmica, né? Das 25 questões, 10 questões foram sobre força de atrito. Então, força de atrito é top 1. Tá vendo? Bota na tela aí. O que é força de atrito? Se liga. A força de atrito, ela surge quando duas superfícies em contato movimentam-se uma em relação à outra, ou quando existe uma tendência de movimento entre elas. A força de atrito, ela age no sentido de se opor ao movimento ou à tendência de movimento do corpo. Ou seja, a força de atrito é uma força de contato, beleza? Aí vamos lá. Tá vendo? Quais são os tipos de atrito que existem aqui? Olha na sua tela. Existe a força de atrito estático, tá? O que é a força de atrito estático? É a força de atrito que atua enquanto as superfícies não se movimentam, tá? A força de atrito estático é a força de atrito que atua enquanto as superfícies não se movimentam. Ou seja, se existe apenas a tendência de movimento entre os corpos, se existe apenas a tendência de movimento entre os corpos, o atrito é chamado de atrito estático. Já a força de atrito dinâmico é a força que atua quando o quê? Quando existe movimento. Se existe movimento entre as superfícies, a força de atrito é chamada de atrito dinâmico, beleza? E aí se liga que para você calcular a força de atrito, seja atrito estático ou seja atrito dinâmico, a fórmula matemática é a mesma, tá? Para você calcular a força de atrito estático ou força de atrito dinâmico, a fórmula matemática é a mesma. Força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a força de reação normal, e a força de atrito dinâmico é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Só tem um detalhe aqui, tá? Um detalhe aqui. Quando você for usar essa relação coeficiente de atrito estático vezes a força normal, sempre que você calcular essa força aqui, essa força de atrito é a força de atrito estático máximo. Então, sempre que você usar a fórmula coeficiente de atrito estático vezes a força normal, você está calculando a força de atrito estático máximo. Tá vendo o que é a força de atrito estático máximo? Significa dizer que o corpo só vai entrar em movimento se você aplicar uma força maior do que a força de atrito estático máximo. Enquanto a força for menor, o corpo vai continuar em repouso. Por exemplo, vamos supor que você calculou aqui pela fórmula e a força de atrito estático deu, sei lá, 20 newtons. Beleza? Se você fez esse cálculo aqui por essa fórmula aqui, o que você achou foi a força de atrito estático máximo. Beleza? Ou seja, esse corpo só vai entrar em movimento, se a força que atua sobre ele for maior do que 20 newtons. Ou seja, se tu tiver um corpo aqui sobre uma superfície, beleza? E sobre esse corpo atuar uma força F de 10 newtons,
eu pergunto, esse corpo vai entrar em movimento? Não, não vai entrar em movimento. Porque essa força não é suficiente para colocar esse corpo em movimento. Por que, Taveira? Porque ele aguenta até 20 newtons. Mas se você aplica uma força de 10 newtons para a direita, vai ser 20 newtons para a esquerda, é? Não. Se você aplicar 10 newtons para a direita, ele permanece em repouso. E a força de atrito para a esquerda também vai ser de 10 newtons. E essa força aqui é uma força de atrito estático. Só não é a máxima, mas é estático. Beleza? Só não é a máxima. Ah, Taveira, eu vou chegar aqui e vou aumentar essa força agora para 15 newtons. E vou aumentar essa força agora para 15 newtons. Ele vai entrar em movimento? Não, não vai entrar em movimento. Por quê? Porque essa força de 15 newtons não é suficiente para vencer o atrito estático. Aí quanto é que eu vou ter para a esquerda? Você vai ter para a esquerda 15 newtons, beleza? Se tem 15 newtons puxando para a direita, tem 15 puxando para a esquerda. Essa força aqui é atrito estático, só não é o máximo, beleza? Aí você vai aumentar a força. Ah, tá vendo? Agora eu vou aumentar essa força aqui. Agora eu vou colocar uma força de 20 newtons. E agora, Taveira, ele entra em movimento? Não. Porém, essa força de 20 newtons é igual ao atrito estático máximo. Ou seja, se tem 20 para a direita, vai ter 20 para a esquerda, ó. E você sabe que essa força de atrito aqui é a força de atrito estático máximo. Então, se tem 20 newtons para a direita, tem 20 newtons para a esquerda e esse atrito estático é o máximo. Qualquer forcinha a mais que você fizer, aí esse corpo vai entrar em movimento. Essa situação aqui é o que nós chamamos de iminência do movimento. O atrito estático vai aumentando, 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 até chegar no seu máximo. Quando ele chega no máximo, a gente fala que o corpo está na iminência do movimento. Beleza? Então, por isso que a força de atrito estático, ela é maior ou igual que zero, ou menor ou igual que essa formulinha. Porque essa formulinha aqui vai lhe dar o atrito estático máximo. Aí depois que o corpo entra em movimento, não tem boquinha. Depois que o corpo entra em movimento, o atrito deixa de ser estático, passa a ser um atrito dinâmico, beleza? E aí a força de atrito dinâmico permanece constante, tá bom? Então se liga aí em força de atrito, que é um assunto importante, tá? Para vocês aí, para sua prova, tá bom? Beleza? Tranquilo aqui? Então vamos embora. Se tá tranquilo, vamos embora. Então, olha só. Como é que caiu na prova do Enem? Enem PPL 2018. Enem PPL 2018 na tela! Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas de 10 centavos e R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas, ó. Mantendo-as paradas, papai. É situação de quê? Situação de equilíbrio, chupetinha. Ó, mantendo-as paradas, beleza? Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a moeda de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é de 0,05 newtons e o da moeda de R$1, 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Ó, a força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Se liga, ó. Questão boa, mas que tem pegadinha aqui, viu? Questão boa que tem pegadinha aqui. Muita gente achou, tá vendo? Se ele quer a força sobre a moeda de R$1, se a força peso que puxa a moeda de R$1 para baixo é 0,09, para essa moeda não cair, o atrito tem que ser quanto? 0,09 para cima, né? Aí vem aqui e marca a letra D. Aí errou. Se liga, ó. Vou desenhar para vocês aqui. Vou tentar desenhar para vocês essa situação. Ó, você tem a parede. Tá aqui a parede. Aí, em contato com a parede, tá a moeda de R$1.
Deixa eu fazer com a reta, é melhor, né? Deixa eu fazer aqui, peraí, viu? Ó, você tem a parede. Peraí. Você tem a parede aqui. Beleza? Tá aqui a parede, tá? Em contato com a parede, você tem... Peraí que eu errei. Em contato com a parede, você tem a moeda de R$1. Agora vai. Ó. Em contato com a parede, você tem a moeda de R$1. Tá aqui a moedinha de R$1, certo, papai? Finge que tá em contato, tá bom? Em contato com a moeda de R$1, você tem a moeda de 10 centavos. Beleza? Pronto, tá aqui. Então, a moeda de R$1 tá em contato com a parede e a moeda de 10 centavos está em contato com a de R$1. Essa é a situação. Beleza? Aí é o seguinte, ó. Como ele fala assim, a força é suficiente para impedir que as moedas caiam. Quando ele fala as moedas, eu posso interpretar, eu posso considerar essas duas moedas como se fosse um corpo só, gente, ó. Quando ele fala assim, ó, a força de atrito que impede que as moedas caiam. Eu posso considerar esse sistema, a moeda de 10 centavos e a moeda de R$1, como se fosse um corpo só, entendeu? Como se fosse um corpo só. Ou seja, se eu considero a moeda de R$1 e a de 10 centavos como sendo um corpo só, qual é a força que puxa esse sistema para baixo? Tá vendo? A força que puxa esse sistema para baixo é o peso total, né? Qual seria esse peso total? Seria 0,05 newtons, que é o peso da moeda de 10 centavos, mais 0,09, que é o peso da moeda de R$1. Ou seja, essa força total que puxa o sistema para baixo seria uma força de quanto? 0,14 newtons, beleza? E se o peso total do sistema para baixo é 0,14 newtons, para que esse sistema esteja em repouso, para que esse sistema se mantenha em repouso, qual deve ser a força de atrito aqui? Qual deve ser a força de atrito aqui entre a parede e a moeda de R$1? Olha, tá vendo? Se tem 0,14 newtons para baixo, tem que ter 0,14 newtons para cima, tá? Para que o sistema permaneça em equilíbrio, primeira lei de Newton, a força resultante é igual a zero. Então, se eu tenho 0,14 newton para baixo, tem que ter 0,14 newton para cima, tá? Então, nessa questão aqui, a alternativa correta aí seria a alternativa E, beleza? A alternativa E de que, Chupetinha? Você vai falar assim, ó, alternativa E de eu vou passar na prova do Enem. Quem tá aqui agora fala assim, bate nos peitos assim, ó, bate nos peitos. Eu vou passar na prova do Enem, beleza? Tranquilo? Eu tenho fé, eu tenho certeza que você vai passar na prova do Enem, beleza? Tranquilo? Tá aqui, ó, letra E, beleza? Vamos ver mais uma, Bora, Taveira. A Rocha que ela gosta, ó, Enem Libras 2017. Em dias de chuva, ocorrem muitos acidentes no trânsito. E uma das causas é a aquaplanagem, ou seja, a perda de contato do veículo com o solo pela existência de uma camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável. Nessa situação, a perda do controle do carro está relacionado com a redução de qual força? Fera, se liga, ó, se liga. Se eu considero o carro aqui, vou pegar um carro aqui, tá? Vou pegar aqui uma superfície horizontal, aí vou desenhar o carrinho aqui. Meu carro é massa, viu só? Olha. Aquele desenho que a gente aprende lá na primeira série do ensino fundamental, né, ó? Aí meu carro, beleza? O carro tá aqui com a velocidade V, beleza? Com todo o gás. Quais são as forças que atuam sobre o carro? Se liga. A força-peso, que puxa o carro para baixo, não era essa cor não que eu queria, é a rosa, ó. A força-peso, que puxa o carro para baixo, não era essa cor não que eu queria, era a rosa, ó. A força-peso, que puxa o carro para baixo. E a força normal, a reação normal do piso para o carro para cima. Fera, como a superfície é horizontal, geralmente uma pista é horizontal, né? Essa força normal e essa força peso se equilibram.
Pelo amor de Deus, não vá dizer que força-peso e força normal formam par de ação e reação. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Por que peso normal não pode ser par de ação e reação? Primeiro, não são de mesma natureza. Não são de mesma natureza. A força-peso é uma força de atração gravitacional. É uma força de campo, tá? É uma força de campo. E a força normal é uma força de contato entre o carro e a superfície. Ou seja, já são naturezas diferentes. Segundo, elas estão atuando no mesmo corpo. Então, se o par de forças aí atua no mesmo corpo, não pode ser par de ação e reação. Tanto que elas se equilibram, né? Por isso que elas se equilibram. Elas se equilibram por quê? Porque não formam par de ação e reação. Tá? Ou seja, a força-peso, pra gente, é uma constante. Porque a massa do corpo é constante, a gravidade nos pontos próximos da superfície da Terra é considerada constante, então essa força-peso é constante. Se a força-peso é constante, a normal também aqui vai ser constante, ó. Beleza? Então não pode ser, por exemplo, a força normal, porque a força normal é igual à força-peso. E também não pode ser a força gravitacional, porque a força gravitacional é a força-peso. Beleza? É a força-peso, tá? Aí ele fala assim, força centrípeta. Não pode ser, porque a força centrípeta só vai aparecer quando o carro entra numa curva, né? Ele não falou sobre curva aqui. Aí nós temos força de tração e força de atrito. Pra gente, força de tração é a força transmitida por meio de um fio. Força de tração é transmitida por meio de um fio. Não tem força de tração aqui. Ó, gente, então, a aquaplanagem só pode ser o quê? A redução dessa força, né? Que faz o carro perder o controle, né? Que faz você perder o controle do carro só pode ser o quê? A força de atrito, tá? A força de atrito. A aquaplanagem, aquela camada de água sobre a pista, diminui a força de atrito. Ou seja, se não mexe na normal, ó papai, se não mexe na normal, mexe em quem? Mexe no coeficiente de atrito, né? Se não mexe na força normal, o que está mudando é exatamente as superfícies que estão em contato. Uma coisa é você pegar o pneu seco com a pista seca. É uma superfície de contato. A pista molhada com o pneu molhado é outra superfície de contato. Então você mudou aqui, ó, o coeficiente de atrito. Com certeza o coeficiente de atrito diminuiu e a força de atrito diminuiu também. Beleza? Então mais uma questão aqui, ó, 2017. E pra gente finalizar, vou fazer a saideira. A saideira, Taveira? É a saideira, papai. Ó, essa questão de 2016, uma questão considerada difícil, ó, tá? Ele fala assim, uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Começou a questão, viu? Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilogramas, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tinha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi... Galera, questão boa, pra gente finalizar o nosso sabadão, tá? Pra finalizar o nosso sabadão, questão boa, que envolve polias móveis, que eu vou dar uma dica fantástica pra vocês aqui hoje, tá? E força de atrito. Primeiro, quando você tem uma situação como essa que envolve associação de polias móveis, e geralmente a maioria das questões vai trazer para vocês situações de equilíbrio, presta atenção, tá? Tá vendo? Eu tenho um conjunto com polias móveis, qual é a vantagem da polia móvel?
Quando eu uso polias móveis, eu tenho uma vantagem mecânica. A força que eu preciso aplicar aqui, nessa polia fixa, para mover um corpo muito pesado, é uma força bem menor. Quanto maior for o número de polias móveis, menor vai ser a força que eu preciso aplicar para movimentar esse corpo. Nessa situação, ele fala sobre uma situação de equilíbrio. Quando nós temos uma situação de equilíbrio, se liga, para polias móveis, essa força F necessária para eu manter um corpo em equilíbrio, beleza? Seria exatamente a força que eu preciso. Deixa eu ajeitar aqui. Essa força F necessária para manter esse sistema em equilíbrio seria igual à força necessária para movimentar esse corpo aqui. Botar aqui a força do corpo dividido por 2 elevado a N. Então, essa força externa, para manter o sistema em equilíbrio, é igual à força que eu preciso aplicar no corpo sobre 2 elevado a N. Geralmente, as situações que envolvem polias móveis, o corpo está suspenso. Aí, essa força que eu botei aqui é o peso do corpo, beleza? É o peso do corpo. Mas na situação em questão, nós queremos movimentar esse corpo aqui. Tá vendo? Quando ele aplicar essa força F na polia, pelo fio, essa força vai se transmitindo aqui pelas polias até chegar aqui, ó. Então, tem uma força que puxa esse corpo para a esquerda. Tem uma força que puxa esse corpo para a esquerda, que é essa força F aqui, que eu vou chamar de FC. E tem uma força contrária ao movimento desse corpo, que é quem? A força de atrito, né? Força de atrito estático. Beleza? Se esse corpo está em equilíbrio, essa força que puxa ele para a esquerda é igual a essa força que puxa ele para a direita. De boa? Então, essa força FC é igual à força de atrito. A força FC é igual à força de atrito. Como é que nós calculamos força de atrito? Eita, tá vendo? Força de atrito é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Não é assim? É o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. A questão falou que o coeficiente de atrito estático é de 0,8, né? E a massa do corpo, 3.000 kg. Como eu falei para vocês, como o corpo está aqui numa superfície horizontal, essa força peso que puxa ele aqui para baixo é igual a normal que atua nele aqui para cima, ó, tá? Então, a força peso é igual a força normal. Tá vendo como é que calcula força peso? Massa vezes gravidade. Força peso é massa vezes gravidade, não esquece. Força peso, massa vezes gravidade. Ou seja, essa força de atrito aqui seria igual a quanto? 0,8 vezes a normal. Quem é a normal? Tá vendo? A normal é igual ao peso, né? O que é a força peso? Massa vezes gravidade. Então, seria 3.000 vezes 10. Beleza? Massa vezes gravidade. Quando você fizer essas continhas aqui, ó, essa força de atrito vai ser igual a quanto? Tá vendo? Se eu fizer 0,8 vezes 3.000 vezes 10, isso vai dar quanto? Ó, 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 3 dá quanto? 24. Com 3 zeros, 24.000. Então, essa força de atrito aqui seria 24.000 newtons. Essa força de atrito aqui seria 24.000 newtons. Ou seja, se Arquimedes, aplicando uma força de 400 newtons, conseguiu movimentar esse navio, é porque, com certeza, essa força de 400 newtons, ela foi o suficiente para vencer uma força de quanto? De 24.000. Porque se tem 24.000 newtons para a direita, tem 24.000 newtons para a esquerda. Mas nessa situação aqui, ele permaneceria parado. Porque essa força de atrito que você calculou foi a força de atrito estático máximo. Então, mais uma forcinha maior do que 24.000, ele já entraria em movimento. Beleza?
Então, esse N que aparece aqui é exatamente o número de polias móveis. Esse N que aparece nessa relação para essa situação de equilíbrio, esse N que aparece nessa situação para a situação de equilíbrio é exatamente o número de polias móveis. Ou seja, quantas polias móveis são suficientes para que Arquimedes coloque esse navio em movimento? Ou seja, a questão falou que ele aplicou uma força de quanto? Arquimedes aplicou uma força de 400 newtons. Essa força tem que ser suficiente para vencer quanto? Para vencer 24 mil newtons. E eu quero saber quantas polias móveis eu preciso para conseguir esse feito. Beleza? E aí, se você subir esse 2 elevado a n e descer o 400, vai ficar assim, ó, só para eu ter espaço aqui. Se eu subir o 2 elevado a n e descer o 400, ó, isso fica assim, né, ó, beleza? 2 elevado a n igual a 24 mil sobre 400. Simplificando aqui, ó, 0 vai embora com 0, 0 vai embora com 0, né? Ou seja, 240 dividido por 4 me dá quanto? 60. Então, 2 elevado a n seria igual a quanto? Seria igual a 60. Beleza? Qual é o valor que eu elevo esse 2 aqui para que dê igual a 60? Se liga. Se você fizer 2 elevado a quinta, se você fizer 2 elevado a quinta, quanto seria 2 elevado a quinta? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado a quinta é 32. Ou seja, 5 polias móveis não são suficientes. 5 polias não são suficientes. Mas se eu fizer 2 elevado a sexta, se eu fizer 2 elevado a sexta, vai ser 32 vezes 2, né? Tá vendo quanto é 32 vezes 2? 64. Beleza? Ou seja, vem aqui comigo. Se são 5 polias móveis, não é suficiente, porque vai dar 32, menor que 60. Mas se eu colocar 6 polias móveis, já dá maior que 60. Ou seja, 6 polias móveis seriam suficientes para que com a força de 400 newtons, 6 polias móveis seriam suficientes para que com a força de 400 newtons, Arquimedes conseguisse puxar esse navio de massa 3.000 kg, tá? Então, nessa questão aqui, a alternativa correta aqui seria a alternativa B, de boa prova do Enem para vocês. Galera, essa questão tá naquela porcentagem difícil. Questão boa. Não esquece dessa dica aqui, ó. Essa dica é fenomenal para polias móveis, ó, tá? Beleza? Fenomenal. Vale a pena você ir atrás de questões com polias móveis, beleza? E essa alternativa aqui, B, de boa prova para vocês. Vamos encerrando o nosso sabadão. Chupetinha. Muito obrigado para quem tá com a gente aqui até agora, tá? É um prazer imenso dividir esse espaço com vocês, ter essa interação com vocês. E eu quero lembrar que o Revisa dá uma parada de 2 semanas e nós retornamos com todo o gás dia 8 de agosto, beleza? Enquanto tá parado, dá uma estudada, dá uma descansada e, se puder, visita o canal Física Retada, que vai ser um prazer tê-los por lá, beleza? Grande abraço pra vocês, bom final de semana, bom sabadão, fui papai, fui, valeu, valeu!